Depois de muitos meses, eu acho que 1 ano vai fazer, né? Talvez mais, sem atualizar o podcast. Estou aqui de volta para conversar com vocês. Vamos falar sobre manutenção de jardins, sobre espécies vegetais, sobre grama, sobre árvore, sobre adubo, sobre pragas, doenças, plantas daninhas, tudo que a gente encontra no jardim, que a disciplina da agronomia já está assim uma senhora de tanto tempo estudando, né? Então, aqui estou eu, Gabriel Ked, agrônomo, faço atendimentos especializados para jardins e áreas verdes, se você ainda não me conhece, muito prazer, bem-vindo, bem-vinda. E vamos falar então sobre o agro para paisagistas. Bom, eu acabei de fazer uma enquete no Instagram por conta de um movimento de pessoas com um discurso anti-gramados, falando que gramados não é uma planta sustentável, não existe sustentabilidade suficiente no uso dos gramados, né? No plantio, na manutenção, enfim. E isso me levou a algumas ideias, algumas dúvidas, na verdade, alguns pensamentos sobre a origem desse movimento, sobre a origem do porquê as pessoas andam cada vez mais olhando para os gramados como algo pouco sustentável. E aí eu tenho algumas ideias que eu vou deixar aqui para discutir com vocês. E vamos lá, vamos ver se vocês me acompanham no raciocínio, espero que vocês me entendam. Se você não me conhece, eu tenho um tempo já relativamente grande cuidando de jardins, parques e áreas verdes, e gramados é um dos meus maiores serviços, né? Então, muitos clientes me procuram para fazer consultoria para melhorar a qualidade dos gramados de casas, condomínios, inclusive cemitério, né? Também tem cemitério que é cliente, cemitério parque, né? Campos amadores, e eu tenho um curso. De tantas as pessoas me procurarem para prestar esse serviço de consultoria, eu pensei, vamos criar um curso, então, para treinar os profissionais, jardineiros, paisagistas e até as pessoas que são amadoras e curtem muito e querem ter seu gramado bacana, né? Treinar as pessoas com um olhar técnico bem profissional para o cuidado com os gramados, desde a implantação até a manutenção, né? Que é o curso Expert da Grama. E aí, eu fiquei pensando, talvez muitas pessoas tenham esse olhar sobre os gramados que não são culturas, né? Se a gente pensar em gramado como diferentes espécies vegetais, porque tem um monte de tipo de grama, não são culturas sustentáveis, às vezes pela frustração que as pessoas têm em deixar os gramados bem cuidados. E aí me parece que o tamanho do esforço deixa as pessoas com o pé atrás em relação aos gramados, pensando, é um negócio que dá muito trabalho. E por dar muito trabalho, não pode ser sustentável. Eu tenho um pouco dessa impressão. Agora, por que muitas pessoas... Gramado é trabalhoso, sim. Vamos tirar isso da frente, já vamos dizer. Gramado é trabalhoso. Mas por que muitas pessoas consideram que o gramado é trabalhoso, mas ainda existe uma frustração? Por não conhecer a parte técnica em si, por não entender o que é a demanda técnica que um gramado tem para se manter bem cuidado. Então, assim, muita gente olha também para o gramado como assim, a vilã da história é sempre a grama esmeralda, né? Porque é a grama da China, porque é a grama exótica, a grama invasora. Nós temos espécies nativas do Brasil, excelentes para formar gramado. Agora, em termos de preferência, por uso do espaço gramado e por manutenção, a preferência pela grama esmeralda acabou ocupando muito espaço no mercado brasileiro do paisagismo, né? Eu já vou explicar um pouco mais quais são as demandas técnicas que os gramados têm para um bom resultado, para um gramado bonito, carpete verde, que é o que eu costumo chamar.
E antes de entrar nesse detalhe, eu vou falar das características da grama esmeralda e por que ela caiu tanto no gosto do brasileiro assim, dominando o mercado de paisagismo. O pessoal da Grama Legal, eu tenho bastante contato com eles, são ótimos, pessoal, né, da equipe, a Lívia, maravilhosa, o Patrick, que foi meu colega de faculdade, que escreveu alguns artigos no site do Grama Legal. O Patrick é um super especialista em gramados. E lá eles colocam uns dados de que a grama esmeralda ocupa, se não me falha a memória, porque minha cabeça estava rodando em outras coisas de trabalho antes de eu parar para gravar, então é uma informação que eu estou tentando pensar da memória. Cerca de 90% de todas as gramas produzidas no Brasil, de todos os tipos, é grama esmeralda, 90%. 70 a 90, vai, para eu não ser injusto e jogar um dado assim, muito por cima, 70 a 90, eu acho que cai mais ou menos nessa estatística. Depois tem que olhar no site deles de novo para ter certeza. Mas é muita grama esmeralda, né, que o pessoal acaba comprando. E os produtores acabaram investindo muito em áreas para cultivar a grama esmeralda e vender, porque sai muito para venda, né? Então, o que acontece? Quais são as características da grama esmeralda, por fim? Que eu estou aqui falando, não cheguei nessa característica, né? A grama esmeralda, ela tem, entre as gramas que a gente tem disponíveis no mercado brasileiro hoje, ela tem uma característica de ter folha fina, folhas que não têm pelos, não têm tricomas, e folhas relativamente macias. Então, é uma grama que, para o tato, para a sensação física de pisar, deitar, estar na grama, é muito agradável. A grama esmeralda, ela tem uma das menores demandas nutricionais entre as gramas que a gente tem. Claro, tem grama que ganha da grama esmeralda, porque exige menos nutriente? Tem, a batatais, por exemplo. Mas a grama esmeralda tem uma demanda por nutrientes muito baixa. Algumas pesquisas científicas, acho que foi do professor Leandro Grava, de Botucatu, mostrou que a grama esmeralda ela tem uma demanda de 17 gramas de nitrogênio por metro quadrado por ano. Isso é uma aproximação que eu fiz. Então, mostra pra gente que, assim, tem espécies vegetais que a gente cultiva no jardim que são muito mais exigentes em nitrogênio, né? A questão aqui, gramado ocupa área. Então, por ser uma área grande, a gente fica com essa impressão por volume, que no fim das contas, sim, acaba consumindo uma quantidade ali de adubo, né? Então, mas se pensar em outras espécies ocupando a mesma área, teria uma demanda de nitrogênio maior do que a grama. A grama esmeralda, ela tem uma tolerância a diferentes características de solo, tem uma tolerância a diferentes pHs de solo. Então, a grama esmeralda cresce muito bem em pH de 4,5, que é bem ácido, quase nenhuma planta, a não ser que sejam plantas assim, de muito acidícolas, né, que gostam muito de solo ácido, e algumas invasoras também, as plantas daninhas, espontâneas, mas pH 4,5, turma, é muito baixo. Então, a grama esmeralda suporta pH muito ácido até pH bem alcalino. A grama esmeralda cresce bem em pH 8. Algumas pesquisas, não sei se pesquisa, mas alguns documentos técnicos de campos de golfe dos Estados Unidos que eu já li que trazem essa variação. Então, vejam o grau de tolerância da grama esmeralda, né? Ela é muito fácil de plantar. A grama esmeralda, ela tem uma velocidade de crescimento, tamanho de folha, né? Crescimento das folhas relativamente baixa comparada com outras espécies de grama. Isso leva a uma frequência de corte que pode ser mais baixa. Claro, não é uma frequência de corte aqui, uma hoje e outra vez só na hora da morte. Não é isso. E é o que muita gente faz. Rapela a grama, corta no chão, na terra, no pó, para demorar mais para ter que cortar de novo, né? Isso é errado. Posso falar disso num outro episódio de podcast sobre a altura correta de corte e como que o corte errado influencia na vida da grama. Inclusive, tem um professor que é especialista em gramados, um professor na universidade, não lembro se é do Oregon, da Geórgia, não lembro agora onde é, Ohio, não lembro, nos Estados Unidos, que é o professor
Alek Kowaleski. O cara, né, assim como os pesquisadores de grama aqui no Brasil, que nós temos pesquisadores excelentes em gramados, o professor Alek Kowaleski é muito bom também. E para ele, em algumas aparições que ele fez, né, alguns vídeos que ele gravou, palestras, documentos, enfim, ele fala que o corte da grama é a tarefa tão mais importante quanto a adubação para a grama ficar saudável, né? Então, olha o tamanho da relevância que o corte adequado tem, que a gente nem dá bola. Nem dá bola. E se dá bola, não sabe explicar por quê, né? Outra hora eu falo sobre o corte de grama. Então, a grama esmeralda ela tem essa característica de ser uma das gramas que tem um crescimento mais moderadinho. Assim. Então, a gente consegue ter uma boa frequência de corte da grama esmeralda sem ser uma coisa assim a cada semana, né? Que tem grama que cresce e a gente precisa cortar semanalmente para ter uma boa qualidade do gramado. Então, somando tudo isso, a grama esmeralda acaba sendo favorita, né? Porque ela também tem, além de tudo isso, o crescimento, né? A morfologia dela é do tipo estolonífero rizomatosa. Significa que ela cresce tanto por estolão na superfície do solo, quanto por rizoma no subsolo. Isso faz com que ela seja muito tolerante ao pisoteio, que ela possa receber impacto, ser usada para campos esportivos, amadores, e ela volta bem, ela tem uma regeneração excelente. Ao contrário de que algumas gramas nativas não têm. Então a grama esmeralda acabou caindo no gosto por conta disso. Nessa característica morfológica dela de ter um crescimento estolonífero rizomatoso, faz com que ela se propague fácil. Então ela é uma espécie que consegue produzir campos de cultivo com uma certa facilidade. Quando se corta os tapetes de grama num campo de produção, numa grameira que a gente chama, né? Num campo de produção de grama, se faz aqueles cortes do tapete, fica umas filetinhas de grama. Entre cada linha de corte de tapete de grama, ficam umas filetas de grama, uns recortes assim, né? Ficam umas rebarbas de grama no campo. É a partir dessas rebarbas que se regenera o campo de produção de grama. Então, dali, depois de 8 meses a 1 ano, o campo está pronto de novo para receber uma nova colheita, por conta dessa característica da grama esmeralda de se regenerar rapidamente. Ela acabou ficando barata por conta disso, né? E aí tem a questão do preço também. Agora, outras espécies de grama, como a São Carlos, por exemplo, também chamada de sempre verde, eu aprendi que no sul chamam ela de sempre verde, eu não sabia. A grama São Carlos ou sempre verde é uma grama nativa do Brasil, nativa da região sul do Brasil, muito, muito, muito boa. Eu amo a grama São Carlos, eu acho ela linda. Tem pessoas que não gostam da aparência dela, tem a folha mais larga. Ela é mais geladinha ao toque. Ela é uma grama que não tem morfologia igual à da grama esmeralda. O crescimento dela é só estolonífero, é só na superfície do solo. Isso faz com que ela seja uma grama menos tolerante ao pisoteio. Então, usar em campos esportivos, nem pensar. Em campos esportivos amadores, tem que tomar muito cuidado. A vantagem da grama São Carlos é que ela aguenta um sombreamento maior do que a grama esmeralda. E a grama São Carlos ela tem uma tolerância muito maior ao frio do que a grama esmeralda. Então, por que a grama São Carlos não é tão usada assim no paisagismo brasileiro? Ela tem uma boa parcela, ela ocupa uma boa parcela no mercado, né? Mas muitas pessoas não gostam da grama São Carlos, eu ia falar outra coisa, da grama São Carlos, porque ela tem uma folha mais larga, porque ela tem uma regeneração mais lenta, porque algumas pessoas pensam, grama São Carlos, ela resiste à sombra, então eu vou plantar a grama São Carlos na sombra, e a grama São Carlos na sombra não cresce. Aliás, isso é uma informação importante que eu tenho que passar para vocês. Não existe grama de sombra. Não existe. Grama precisa de pelo menos 4 horas de sol direto por dia, no caso da São Carlos. Grama esmeralda, no mínimo 5 a 6, para ficar bonita. Então, se o local no jardim pega menos horas de sol do que 4 horas, a grama São Carlos começa a ficar muito falhada. Eu já fui chamado para resolver a situação de grama São Carlos num espaço que recebia 2 horas de sol por dia e eles estavam insistindo, já eu acho que há mais de 2 anos para a grama São Carlos pegar, porque eles
aprenderam em algum lugar que grama São Carlos é uma grama de sombra. Então olha a falha da formação que a gente tem. As informações que correm por aí são informações ou incorretas ou incompletas, e as pessoas acabam tendo um uso ruim, um uso não, né, mas uma escolha ruim para aquela espécie de grama por espaço que se tem. A grama fica feia e aquilo vai criando um trauma, né? Vai criando um ranço nas pessoas. Então eu vejo que a grama São Carlos é uma grama que tem um pouco desse impacto na memória das pessoas e as pessoas não curtem. A gente tem como outra opção de grama nativa, que seria assim, se tivesse algumas características um pouco diferentes da grama esmeralda, seria campeã de vendas, que é a grama batatais. A grama batatais é uma grama nativa de uma região bem ampla do Brasil. Agora, tem gente que chama de grama Mato Grosso também, me parece, né? Só que a grama batatais, ela tem uma desvantagem. Ela precisa de uma remoção de colchão de palha, assim, umas 2 vezes por ano, que começa a acumular uma palha embaixo da grama. Também posso falar sobre isso num outro episódio do podcast, sobre o que é colchão de palha, que no inglês é a palavra thatch. Então, assim, no Brasil a gente chama de colchão de palha. Nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, se fala muito no thatch, que é o colchão de palha que vai se acumulando na grama. Muitas pessoas têm uma visão errada de como se forma esse colchão de palha. Muita gente acha que é por conta do corte, que não limpa o gramado direito depois, né? Não rastelou direito, acumulou palha. Não é isso. A grama batatais, ela acumula uma palha muito, muito intensa. Então, se a gente não faz uma limpeza uma certa frequência no ano, começa a voar palha. Então, quando você vai brincar na grama batatais, voa palha, gruda palha no corpo. E a grama batatais, ela tem pelos, ela tem tricomas, que em algumas pessoas com pele mais sensível, dá coceira. Então, se você deitar e ficar muitos minutos, não vou falar horas, mas se você ficar muitos minutos com o pescoço, com o braço, com a perna, né, a coxa, essas partes do corpo nuas, com a pele em contato direto com a grama batatais, vai dar coceira, vai dar vermelhidão, e as pessoas não gostam. Associam também a uma coisa meio negativa. A grama batatais dá alergia. Não, é porque esses tricomas causam coceira. Tem gente que fala que não, que isso é viagem na maionese de gente que não gosta da batatais. Mas, enfim, né? A gente vê acontecendo. Se acontece com meia dúzia de pessoas por aí, então é uma realidade, né? A gente não pode negar a realidade. Só porque acontece com algumas pessoas não quer dizer que não aconteça nunca e que isso seja uma viagem da cabeça dos outros. A gente tem que aceitar essa realidade. Acontece, sim. Então, a grama batatais, ela vai ter uma altura de corte diferente da grama esmeralda. Ela exige uma altura de corte um pouco maior, cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento de folha para ela ter saúde. Mas ela é muito tolerante a baixa fertilidade e tal. Qual que é o problema histórico da grama batatais? Por muitas e muitas décadas, a grama batatais foi explorada ilegalmente. Ela foi extraída ilegalmente da natureza. E isso acabou criando um impacto muito grande na grama batatais espontânea, nativa, dos campos naturais. E acabou, assim, não sei se entrou em risco de extinção, mas o que destruiu de campos naturais de grama batatais, destruiu, gente. Fez um regaceiro nos campos naturais. Por isso entrou-se o IBAMA ali, o IBAMA entrou com uma lei anti-exploração ilegal de grama batatais, então é proibido a comercialização da grama batatais sem que exista um registro do produtor de grama no IBAMA. Então, se você for comprar grama batatais hoje, você tem que ter no produtor de grama um registro daquela variedade de grama batatais, da aprovação do IBAMA naquele campo de produção. Tá? Então tem isso. E aí também isso criou-se uma certa limitação de comércio mesmo da grama batatais. E eu achei excelente essa limitação, né? Então assim, vamos primeiro resolver esse problema da exploração legal, depois a gente reintroduz aí a grama batatais no mercado. São poucos lugares no Brasil e poucas empresas que produzem grama batatais de escala comercial. Então não é fácil de encontrar também por conta desses problemas, né?
E aí a gente tem algumas outras novidades no mercado. A Embrapa está estudando muito a questão de novas cultivares de grama, novas espécies de grama. Eles colocaram uns nomes legais, uns nomes de passarinho, assim, e umas gramas com um potencial excelente para o paisagismo. É que o estudo, né, a parte da pesquisa de produção de grama, às vezes fica um pouco mais do particular, das empresas que querem comercializar grama, né? Então, muitas empresas que produzem grama têm seus centros de pesquisa para desenvolver novas variedades e introduzir no mercado, ou importar variedades também. Então, quando a gente tem esses órgãos públicos, federais, de estudo em grama, eles têm um enfoque na pesquisa da grama um pouco mais voltado para áreas não agrícolas. O que são áreas não agrícolas? Beiras de estrada, beiras de ferrovia, eu acho que aeroportos também, e, se eu não me engano, mais uma categoria lá. Então se usa muito, né? Se produz muita grama hoje no Brasil para abastecer esse mercado das áreas não agrícolas, que é o mercado da engenharia, para poder ter essa faixa livre de vegetação em beira de estrada, em beira de ferrovia, para reduzir a ocorrência de incêndios. Quando a gente tem uma espécie de grama com baixo potencial de incêndio na beira de rodovia, acaba criando um espaço mais seguro para os próprios fragmentos de mata que tem nas laterais das rodovias, né, nos caminhos das estradas para o interior aí. Então, os enfoques são meio que esses, para esse nicho de mercado, que não é nem um nicho, né? É uma dimensão enorme, é um universo consumidor de grama que a gente nem vê. Agora, para o paisagismo, a gente fica um pouco limitado, então, nessas opções. Então, assim, uma questão... Eu falei tudo isso aqui para explicar para vocês sobre a preferência do mercado, né? Por que se usa muito a grama esmeralda? Por conta das limitações das outras espécies. A grama bermuda. A grama bermuda é legal, mas, assim, ela demanda muita manutenção. Demanda muita nutrição para ela ficar bonita. A frequência de corte é, assim, uma vez por semana para ela ficar legal. Dá para controlar a cada 15 dias. Mas tem uma demanda muito maior. Grama Santo Agostinho. Para mim, vi que deu uma desaparecida, né, a grama Santo Agostinho. Há muitos anos eu não vejo um gramado de Santo Agostinho. Eu via muito quando era criança, tinha bastante nas casas que eu ia, quando eu era moleque, nas casas dos meus amigos, que eu morava em bairro de casa. Então, eu brincava muito, assim, ia na casa dos amigos, sempre tinha um canteiro, assim, de grama Santo Agostinho. E eu lembro que eu sempre gostei muito de planta, eu sempre fui muito antenado com natureza, assim, então eu lembro, sim, que ela tem uma tonalidade mais azulada, então ficou gravado na memória. E ela tem a folha, não sei, na minha cabeça, tem um formato meio de barquinho, assim, né, porque ela vinca no meio. Enfim, nunca mais vi. A Santo Agostinho, ela não é nativa do Brasil, mas ela é uma espécie interessante para áreas litorâneas. E aí isso acaba fazendo com que ela seja muito usada em litoral por conta da tolerância que ela tem à salinidade do solo, à alta concentração de sódio e a maresia também. E ela gosta de calor, né? Na Flórida, em Miami particularmente, se usa muito Santo Agostinho. Muito. Enfim, agora por que a parte técnica da grama assusta as pessoas? As pessoas acham que grama é uma coisa que exige muita manutenção e por isso é pouco sustentável. As pessoas, elas não entendem a questão da luminosidade. Parece óbvio. E, inclusive, já teve gente reclamando no meu Instagram, falando que assunto mais óbvio. Toda vez que você fala sobre grama precisar de sol, é uma coisa óbvia, você está chovendo molhado. Bom, é óbvio para algumas pessoas, mas todo dia acontece de plantarem grama na sombra. Tem que avisar o resto do planeta Terra que isso é óbvio, porque não estão sabendo, a informação não chegou. Então acontece muito. E a grama fica fraca, a grama morre. Então as pessoas falam, tinha que colocar uma tonelada de adubo. Aí entra a questão do adubo também, né? As pessoas acham que a vida da saúde da grama é só adubo. Grama precisa de adubo para ficar boa. A ureia, taca nitrogênio, consumo de adubo químico, pressão da indústria química. Não. As gramas, a grama esmeralda no caso, que é a mais consumida, mas as gramas no geral,
tirando a grama bermuda aqui, um pouco mais exigente, mas elas ficam muito bem com 3 viradas de adubação no ano. Não é ureia, eu não gosto de fazer adubação do gramado com a ureia, porque eu acho que é um adubo muito pobre, e quando a gente dá só nitrogênio para a maioria das plantas, você acaba aumentando a concentração de substâncias nas células da planta, que deixam ela mais propensas a doenças, a pragas também, mas principalmente doenças. E causa um desequilíbrio metabólico também, né? Que é o acúmulo de aminas, enfim, putrescina e cadaverina, que são naturais das plantas, elas existem, elas são saudáveis, mas excesso de nitrogênio cria-se um desequilíbrio e acaba prejudicando. Então sempre tem que fazer a aplicação de nitrogênio junto com o potássio, em dosagens muito semelhantes. Potássio pode ser assim, 20% menor do que o nitrogênio em termos de quantidade na formulação do adubo, mas já tasca um NPK 20, 0,5, 20, que já é muito bem equilibrado. O nitrogênio igual a potássio está ótimo. Então as pessoas ficam com essa impressão de que grama precisa de muito adubo. As pessoas também têm a impressão de que grama precisa de muita água. E precisa mesmo, vai. Aí não tenho muito como negar essa situação, mas a questão da grama, ela precisa de muita água por conta da área. Então, se a gente tem uma área muito grande de gramado, a gente vai precisar de uma quantidade considerável de água ali também. Mas as pessoas acham, erradamente também, que grama precisa de água todos os dias, e não precisa. As gramas precisam aproximadamente de 5 milímetros de lâmina d'água por semana. Isso eu estou tomando como base a grama esmeralda. A grama batatais ainda menos. Grama São Carlos fica bem também com essa quantidade de 5 milímetros. E grama bermuda também vai junto. Então assim, a gente aproxima tudo nessa régua dos 5 milímetros de lâmina d'água por semana. Esses 5 milímetros de lâmina d'água por semana, a gente pode parcelar em 3 aplicações de 1,5 milímetro ou 2 aplicações de 2,5 milímetros ou uma aplicação de 5 milímetros, que eu não curto muito, porque seca, né? Até chegar na próxima irrigação passou uma semana ali, mas 2 aplicações, 2 irrigações por semana, fornecendo uma lâmina d'água para a grama de 5 milímetros, se a gente somar, né? Mais 2,5 em cada, a grama fica muito, muito bonita. O interessante sempre é a gente abastecer a capacidade de campo do solo. Eu estou usando termos muito técnicos aqui, mas se você está chegando aqui pela primeira vez, pega na minha mão e me acompanhe nas outras publicações. Já se inscreva aqui no podcast, se inscreva se está ouvindo isso pelo YouTube. Já me segue no YouTube, me segue no Instagram, porque eu sempre estou falando essas coisas. São termos técnicos que a gente precisa conhecer para ter uma vida saudável do jardim. Não vou ficar mastigando muito termo técnico, mesmo também que é uma forma minha de estimular vocês a estudarem mais. Então, a irrigação tem que abastecer a capacidade de campo. Então, dá até para colocar um chorinho aí por semana, em épocas mais quentes, colocar uns 7 milímetros, para que esses 2 milímetros adicionais entrem no reservatório de água no solo. Porque a grama demanda, ela tira do solo cerca de 5 milímetros de lâmina d'água por semana. Então, se você fizer 2 irrigações por semana ou 3 irrigações por semana, a grama estará muito feliz e o povo tasca água todos os dias. O horário da irrigação também vai influenciar na ocorrência de doenças. Quando as pessoas irrigam o gramado à noite, a chance de aparecer uma doença é maior. Não quer dizer que é obrigatório, que causa efeito, mas é maior. Aí eu coloco uma informação dessa no Instagram e eu estou usando o podcast aqui até para dar umas desabafadas, mas para rir com vocês, né? Para ver como é a vida de uma pessoa produtora de conteúdo técnico. Eu ponho essa informação no Instagram. Não é legal irrigar o gramado à noite. Nossa, chove de gente falando, isso daí é conversa. Irrigo à noite a vida inteira e nunca aconteceu nada. Bom, também tem gente que fuma a vida inteira e nunca teve problema, né? Mas você vai falar que é saudável? Fumar? Não dá pra gente ter essa conclusão, né? Então, sabe sim, várias pesquisas em campo de golfe. Quem trabalha com campo de golfe, você está ouvindo aqui meu podcast, se você trabalha com campo de golfe, com campo de futebol profissional, você sabe que não é recomendado irrigar à noite, né? Então vamos falar para as outras pessoas aí, para o pessoal da jardinagem, do paisagismo, para as empresas de irrigação, porque tem muitas pessoas que abrem empresas de irrigação com uma formação, às vezes nem da área, fazem um curso
de formação em irrigação e não sabem, às vezes, a parte morfofisiológica de um gramado e acham que é legal irrigar à noite e põem água à noite, mas não é. O melhor horário para irrigação da grama, turma, é entre as 4 da manhã e as 7 da manhã. Esse é o horário perfeito para regar a grama. Se a gente rega a grama assim, tipo, depois das 8 horas da noite, essa grama vai ficar molhada a noite inteira. É saudável que seque um pouquinho a superfície do solo, que seque a folha da grama, porque depois da irrigação, né? Para não ficar com essa umidade favorecendo a germinação de esporos de fungos fitopatogênicos. E a gente vê que eu tenho dados de minha prática de rotina pessoais. Mudou o horário da irrigação, a grama começa a se regenerar, começa a ter uma saúde muito melhor, um aspecto visual muito mais saudável. Então tem isso. Então vão se somando muitas dificuldades que as pessoas têm em relação à grama por dificuldades técnicas e as pessoas vão tomando isso como barreira, como empecilho e acabam enxergando isso como falta de recurso para a manutenção de grama. Se a grama está feia, corresponde a uma falta de recurso. Logo, se a grama exige muito recurso, ela é pouco sustentável. Mas vamos fazer o caminho contrário. O recurso maior que a grama precisa é conhecimento técnico e a gente tem uma falha grande nisso no nosso país. Então a gente precisa ter uma formação melhor, um conhecimento melhor sobre grama para saber onde a gente economiza nos recursos. Porque a grama, em termos de área, eu sei que é um impacto no jardim. Mas se você tiver qualquer jardim que você precise ter um espaço para fruição, o que é um espaço de fruição? É um espaço aberto para você brincar, para você correr, para você deitar, para você tomar sol, para você enxergar, ter distância de horizonte, porque isso é saudável na nossa psique, para que a gente tenha um jardim saudável para a nossa cabeça ser saudável, né? É gostoso morar numa agrofloresta? Eu adoraria. Não sou contra a agrofloresta, não sou contra jardim agroflorestal. Eu estudei agroecologia, agrofloresta, anos na faculdade, fazia parte do grupo de estudo da faculdade de agroecologia, estudo agroecologia até hoje, busco alternativas ecológicas em tudo que eu faço no meu trabalho. Só que o gramado ele tem uma importância no paisagismo e a gente precisa entender esse papel do gramado. Não quero usar a grama esmeralda porque ela é exótica e invasora. Tudo bem, isso é um ponto que não tem como discutir. É uma espécie exótica e é uma espécie invasora quando ela encontra as condições para crescer. Então ela não vai invadir floresta, a grama esmeralda, porque não tem sol, não vai crescer ali. Mas a grama esmeralda pode sim ser invasora de campos naturais, e isso pode acontecer. Se bem que campos naturais têm espécies de gramíneas tão rústicas e resistentes que elas às vezes dão conta de abafar. Enfim, não estou tentando fazer a meia-culpa da esmeralda aqui, não estou tentando defender a grama esmeralda. Mas só mostrando para vocês que tem muitos poréns aí antes da gente começar a achar que a grama é pouco sustentável. A grama exige alguns recursos, assim como qualquer jardim que tenha uma estética comercial, vou dizer assim, né? O que é um jardim sem estética comercial? É um jardim solto, que tem praga, que tem doença, que tem sua própria dinâmica, que tem plantas invasoras, espontâneas. E tudo bem, tem gente que curte isso e eu acho o máximo. Mas não é para todas as pessoas e não é para todos os lugares esse tipo de dinâmica de jardim. Esses jardins não comerciais. Então, jardim comercial, de estética comercial, também precisa de recurso. Às vezes, tão mais do que a grama. Então, a gente conhecendo as necessidades técnicas da vegetação que a gente emprega nos projetos, a gente consegue escolher aquilo que a gente vai abrir mão ou aquilo que a gente precisa, de fato, utilizar para aquela espécie de planta crescer com saúde. A grama, no caso, que a gente está falando, né? Enfim, esse episódio aqui foi só uma chuva de ideias. Se você acha que grama é pouco sustentável, lógico que eu não estou querendo combater seu ponto de vista, não me entenda mal. Com esse episódio aqui, eu tenho o interesse de proporcionar para você um arcabouço, não é a palavra, né? Proporcionar para você
elementos que enriqueçam agora seu ponto de vista. Se você é uma pessoa mesmo que é contra gramados, tudo bem. Tudo bem, você não precisa ser convencido ou convencida do contrário. E agora você tem elementos para alimentar suas discussões de uma forma técnica mais coerente. Porque só falar que eu sou contra porque é exótica, acho que dá para ter mais substrato aí para conversar. E se de repente você estava no meio do caminho, no meio, assim, em cima do muro, e de alguma forma o conteúdo desse episódio alimentou você para ter uma visão um pouco mais inclinada a fazer uso do gramado com menos peso na consciência, que bom. Saiba os recursos que você vai empregar. Usa adubo conscientemente. Não precisa ser, a adubação do gramado não precisa ser química não, gente. Não precisa ser mineral. Pode fazer adubação orgânica do gramado. Aqui a área é muito grande, né? Pra você fazer uma adubação orgânica no gramado, vão muitos sacos de adubo orgânico, de composto, de humus. Tem a questão das invasoras, que às vezes, né, a qualidade biológica de composto é complicada. Mas enfim, só que chuva de ideias. Inclusive está chovendo lá fora, está 14 graus, meu joelho está doendo, minha mão está doendo. Deixa eu encerrar esse episódio aqui que eu dou aula daqui 40 minutos. Então é isso. Espero que vocês tenham recebido bem essa mensagem. Espero que eu tenha contribuído com vocês com um pouquinho de conhecimento. E até o próximo episódio para a gente conversar de outros assuntos aí polêmicos da questão de jardim com qualidade técnica. Uma excelente semana para vocês, um abraço, turma! Vamos estudar!